Oi, meus consagrados! Gente, estamos aqui em mais um vídeo. Aqui, infelizmente, já tá aqui na nosso último vídeo, a nossa saga bíblica do livro de Ruth. A gente vai estudar hoje o capítulo 4. Então, se você não tá acompanhando a saga, não estudou os capítulos anteriores, eu vou deixar aqui o link na descrição, os vídeos anteriores, capítulo 3, capítulo 2, capítulo 1, pra você poder entender e depois você volta pra cá pra você poder entender, analisar tudo direitinho e estudar junto com a gente. Lembrando que a Bíblia que a gente vai estar estudando é a Nova Tradução da Linguagem de hoje, essa daqui. Eu vou estar disponibilizando aqui no link da descrição também a versão aqui que a gente vai estar estudando sobre os versículos tudinho certinho, tá? Porque, infelizmente, né, aconteceu um probleminha na edição desde o vídeo passado que eu não tô conseguindo mais colocar aqui do lado, porque eu mudei de aplicativo, não tô mais editando pelo outro. E eu vou tentar fazer esse vídeo aqui sem cortes. Mas então vamos lá. Capítulo 4 começa. Boaz casa com Ruth. Boaz foi até a praça que ficava do lado do portão da cidade e sentou-se ali. Nesse momento apareceu o parente mais chegado de Elimeleque, aquele que Boaz havia falado. E Boaz lhe disse: "Meu amigo, vem aqui e sente-se." Ele foi e sentou-se. Então Boaz chamou 10 importantes pessoas da cidade e disse: "Sentem aqui." Eles se sentaram. Bom, a gente vai estar estudando aqui, a gente estudou aqui nos versículos, nos capítulos anteriores, que Boaz, a gente vai revisar aqui o que a gente já entendeu, o que a gente já sabe sobre o livro de Ruth. Ruth e Noemi largam tudo que elas tinham lá em Moabe e vão voltar para Belém, porque acontece que ocorreu uma diversa tragédia, que foi o marido de Noemi morreu, que era o Elimeleque, e os dois filhos de Noemi também morreram, que era o Malom e Quilion, que um deles era casado com Ruth e o outro com Orfa. Só que o que acontece foi que elas decidem voltar para Belém, porque ela tinha uma lei que protegia as viúvas, que era uma lei que amparava viúvas, estrangeiros e órfãos. Então elas decidem voltar para Belém. E nisso ela encontra com Boaz e eles têm meio que um romancinho. Boaz ele ficou muito gatinha, sente, nossa, meu coração está palpitando por ela. E nisso o que acontece? Aí Boaz falou assim: olha, eu sou o seu resgatador, mas tem outro parente mais próximo que é mim. Então ele que é o direito de resgatador. Amanhã eu vou me encontrar com ele, a gente vai ver se ele quer ser o teu resgatador, e se ele não quiser, eu vou ser. E nisso Boaz, ele, aqui no versículo 1 ao versículo 2, fala aqui que eles se encontraram na porta da cidade e ele falou: amigo, vem aqui, senta aqui. Ele chamou mais 10 autoridades de Israel. A gente leu aqui no capítulo 3, perdão, que Boaz ele tinha realmente um certo interesse por Ruth, mas na questão dele ter interesse, ele não ficou assim, querendo ocultar uma coisa, porque Boaz ele era uma pessoa muito justa, uma pessoa muito íntegra, que isso é uma qualidade muito admirável em Boaz, que ele também se assemelha muito com a qualidade e uma essência da mente de Cristo. Então, voltando aqui. E nisso ele chama mais 10 autoridades de Israel. Porque, gente, vamos falar aqui. Boaz ele tinha realmente um certo interesse por Ruth, mas se ele quisesse fazer uma coisa mais sigilo, se ele quisesse fazer algo que não fosse correto, ele iria chamar testemunhas. Porque realmente hoje, por exemplo, se um casal vai se casar no cartório, né? Casar no cartório, bom. Eles chamam testemunhas, que isso acontece. Então, cara, se Boaz ele quisesse fazer uma coisa que fosse errada, ele não chamaria testemunhas. E aqui ele se preocupa em chamar testemunhas, porque naquela época era muito importante, também como hoje, chamar testemunha para qualquer negócio, para qualquer transação feita, ter testemunhas presentes, para falar: olha, eu vi e aconteceu realmente isso, isso, isso. Vamos continuar aqui. E Boaz disse ao seu parente: Noemi voltou para o país de Moabe e está querendo vender as terras, que era do nosso parente Elimeleque. Então eu resolvi conversar com você sobre esse assunto. Agora, se você quiser, compre essas terras na presença das autoridades e do povo e dos homens que estão aqui sentados. Mas se não quiser, diga, pois o dinheiro de compra essas terras é primeiro seu e depois meu. O homem respondeu: eu compro as terras. Aí Boaz disse: se você comprar as terras de Noemi, também terá que casar com Ruth, a viúva moabita, para que as terras fiquem com a família do falecido. Então o homem respondeu: nesse caso não vou poder usar meu direito de compra de terras, pois correria em risco prejudicar a minha herança. Use você o meu direito. Eu prefiro fazer isso. Compre você as terras. Em seguida tirou as sandálias e deu a Boaz. Antigamente Israel, para fechar um negócio de compra ou troca de propriedades, uma pessoa entregava a sandália à outra. Aí Boaz, ok. Então aqui a gente já vai parar aqui pra gente poder analisar. Nisso o homem, ele entregou o direito de resgatador para Boaz. Mas por quê? Por que, Amanda? Porque ele entregou. Porque colocaria em regra, colocaria em risco a herança dele. Porque ele tinha a herança do pai, por exemplo. Porque quando uma mulher viúva
eu me caso, por exemplo, eu me caso com um gostosão, brincadeiras, entre um varão muito lindo, e ele acaba falecendo. O direito de resgate falava que o parente, primo, irmão, tio, teria que me resgatar e ter filhos comigo para continuar a trajetória do meu falecido marido. Ou seja, o cara, ele colocaria em risco a própria herança dele, porque ele se casaria com uma mulher que os filhos não seriam necessariamente dele, mas sim do falecido. Então colocaria de fato em risco a herança dele. E ele falou, cara, olha, meu amigo, é o seguinte, eu não quero essas terras porque eu vou ter que me casar com Ruth. Não é na questão que ele não achava Ruth boa o suficiente para ele, virtuosa o suficiente para ele, porque a gente já leu nos capítulos anteriores que Ruth era uma mulher muito valorosa, mas era questão realmente de propriedades, de money, de cash, de dinheiro. Então ele falou, não quero, então você fica com o meu direito que eu vou continuar a minha vida. Aí ele tirou a sandália do pé dele e entregou a Boaz, porque antigamente era como se fosse um documento. Aí eu falo com você, olha, eu quero essas terras, só que aí eu abro mão, não quero mais essas terras porque vai me dar muito trabalho, vai me dar muita dor de cabeça, então pega aqui a minha sandália e fique com ela. É como se fosse um documento, falar, olha, eu abri mão do meu direito de terras para você. Então era como se fosse um documento, sabe, de garantia. Aí então a gente já leu essa parte aqui, a gente já conseguiu entender. Uma coisa muito interessante é que no capítulo 4 não se fala nenhuma vez o nome desse resgatador. Porque, interessante, a mesma coisa aconteceu com Orfa. A gente leu no primeiro capítulo que Orfa foi uma personagem também muito interessante para a trajetória, para o livro de Ruth, mas que a Bíblia não menciona mais ela depois que ela voltou para Moab, voltou para a família dela, voltou para os deuses dela. E os personagens que fizeram tudo de acordo com a vontade de Deus foram Noemi, Ruth e Boaz. Será por quê? Porque aconteceu tanta coisa e porque eles são mais mencionados na Bíblia do que a órfã e do que esse moço que abriu mão do resgate. Porque quando a pessoa decide entregar a sua vida a Deus, quando a pessoa decide fazer com que Deus seja parte da sua vida e fazer uma linda história com Ele, é tudo mudado na sua vida, você acaba sendo uma inspiração para outras pessoas, um reflexo de Deus em sua vida. Então, aqui acontece no livro de Ruth. As pessoas que decidiram se entregar a Deus, as pessoas que decidiram fazer os planos e os propósitos de Deus para a vida, Deus acaba escrevendo uma linda história e a gente vê realmente no livro de Ruth a tradição, os filhos que antecederam, porque ela deu à luz ao filho Obed. Obed gerou a Jessé, Jessé gerou a Davi, e a linhagem de Davi foi a linhagem de Jesus. Então, gente, a linhagem dessa mulher é uma linhagem fantástica, cara. Foi a linhagem do Messias, gente. O que é a linhagem do Messias? Sim, então é uma trajetória muito linda, é uma história muito linda, a história de Ruth. É uma história que a gente deve analisar, reler, ler e guardar em nossa vida esses princípios, esses valores, e guardar em nossa vida e colocar em prática onde a gente for. Aí continuando, o versículo 9. Aí Boaz diz às autoridades e a todo o povo: hoje vocês são testemunhas de que eu comprei de Noemi tudo que era de Elimeleque e Quilion e Malom. Também casarei com Ruth, a moabita viúva de Malom, para que a propriedade continue com a família do falecido. Assim o nome de Malom será sempre lembrado no meio deste povo, na sua cidade natal. Hoje vocês são testemunhas disso. Todos responderam: sim, nós somos testemunhas. E as autoridades disseram Boaz: que o Senhor faça com que essa mulher que veio ao seu lar seja como Raquel e Lia, e que vai dar muitos filhos a Jacó, e que deram muitos filhos a Jacó, tornando assim as mães das nações israelitas. Que você seja rico e famoso em Belém e Efrata. Que os filhos que o Senhor lhe der nesse casamento façam com que sua família seja como a família de Pérez, filho de Judá e de Tamar. O que a gente lê aqui? A gente leu que Boaz ele falou: olha, então as pessoas que estão aqui presentes, o povo e as 10 autoridades que eu convoquei estão de testemunhas que esse resgatador abriu mão do direito de resgate e deu a mim. Eu vou me casar com Ruth e vou pegar todas as propriedades que eles tinham e eu vou me casar com Ruth para continuar sendo as propriedades da família. E eu vou ter filhos com ela. E resumindo, aí aqui as autoridades de Israel no versículo 11 falaram que, resumindo aqui, falaram pra eles serem que como é o nome? Perdão, gente, que eu tô esquecendo aqui. Que eu tô olhando aqui pro céu, tô me encantando. Que Ruth seja muito fértil,
como foi Raquel e Lia. Tá, eles poderiam ter falado outro nome, por exemplo, o nome de Esté, outros nomes muito famosos na Bíblia, mas eles mencionaram a fertilidade, porque naquela época era tudo que as pessoas queriam, ter uma nação muito grande, ter uma nação muito numerosa, ter muitos filhos. Então, tudo que eles queriam fosse que ele fosse fértil, ela fosse fértil, para poder dar uma geração, uma linhagem muito bonita, e que de fato foi uma linhagem muito bonita. Então, continuando aqui, as autoridades falaram, olha, que vocês sejam muito prósperos, que vocês sejam ricos, famosos, e que esses filhos sejam uma bênção para vocês. Então, essa foi meio que uma linhagem. Uma linhagem não, uma bênção que eles falaram. E bem que no finalzinho eu falaram assim, que a sua família seja como a família de Pérez, filho de Judá e de Tamar. A família de Pérez era uma família muito numerosa, então todos os descendentes de Pérez meio que tinham essa característica, que eram muitos filhos, muitos parentes. Então, que eles fossem realmente uma família numerosa, porque era tudo que naquela época as pessoas queriam. Muitos filhos, muita família, muita linhagem, ou seja, muito money, muito cash, que hoje também não é muito diferente. Aí, continuando. Então, Boaz levou Ruth para casa para ser sua mulher. Eles tiveram relações e o Senhor deu a Ruth a bênção de ficar grávida. Ela deu à luz a um filho. E as mulheres disseram a Noemi, louvado seja o Senhor que louvado seja o Senhor que hoje lhe deu um neto para cuidar de você. Que este menino venha a ser famoso em Israel, que ele seja um consolo para o seu coração e lhe dê muita segurança na sua velhice. A sua nora, mãe do menino a que ama, vale a você mais do que 7 filhos. Gente, essa parte é muito interessante. Vale a você mais do que 7 filhos. Porque, vamos lembrar a história. Noemi, ela teve 2 filhos, Malom e Quilion. E aconteceu uma tragédia que os 2 filhos morrem. Ela ficou totalmente desolada. E quando ela voltou pra Belém, ela falou, não me chamem de Noemi, que eu era feliz, que eu era uma mulher feliz, uma mulher alegre. Me chamem de Mara, porque o Senhor me fez sentir tanta aflição. O Senhor me fez passar por muita prova. Então, quando falou aqui que a nora dela, a Ruth, valia mais do que 7 filhos, era como se o Senhor estivesse recompensando. Tá, você perdeu 2, Noemi, mas eu vou te dar uma nora que vai valer a você mais do que 7 filhos. E antes, nos capítulos anteriores, a Noemi, ela não conseguia perceber o quão Ruth era valiosa, o quão Ruth era importante para ela. E logo depois ela foi perceber que realmente Ruth era muito valiosa, Ruth era uma joia rara, uma joia do Senhor, e que ela realmente valia mais do que 7 filhos para Noemi. Vamos continuar aqui. Noemi pegou o menino no colo e cuidou dele. Ao vê-lo, as mulheres da vizinhança diziam, nasceu um filho para Noemi, e lhe deram o nome de Obed. Obed veio a ser o pai de Jessé, que foi o pai do rei Davi. Os antepassados de Davi, desde Pérez, são Pérez, Esrom, Rão, Aminadab, Nasson, Salmão, Boaz, Obed e Jessé. E que era a genealogia de Davi. Jessé gerou a Davi, e Davi, a linhagem de Davi foi a linhagem de Jesus. Então aqui, o significado do nome Obed seria mais ou menos servo, aquele que serve. Então, quando eles já deram a luz a Obed, eles meio que estavam falando assim, olha, então ele vai ser uma pessoa muito importante para Noemi, ele vai ajudar muito Noemi. Então, por isso o significado do nome dele é servo, aquele que serve, o serveiro, mais ou menos. Então, gente, na verdade é isso. O estudo do livro de Ruth foi um estudo muito abençoado. Eu espero que vocês realmente tenham gostado no fundo do meu coração. E me desculpem se eu tiver um pouco, como é que eu posso dizer, distraída hoje, porque eu tô aqui olhando o céu. Deixa eu limpar uma coisa. Aqui o céu tá muito bonito. O céu. E aqui a gente acaba de se distrair nessas coisas. Mas realmente espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham analisado o livro de Ruth, que vocês tenham tirado muito ensinamento valioso no livro de Ruth. Então, é isso, um beijo e até o próximo vídeo.